no palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB 21, Juliette! Você ganhou, Ju! Bom, a nossa admiração pela Juliette começou enquanto ela ainda estava dentro da casa do Big Brother, né? Ela já mostrava esse lado solidário dela, essa preocupação e esse cuidado com o próximo. Então isso já nos conectou a ela, porque a gente valoriza muito a forma de como a Juliette utiliza da própria voz para abordar questões tão importantes e trazer conscientização para as causas significativas que acontecem no mundo. Então a coragem dela de ser uma voz ativa e usar da influência para o bem é algo que a gente respeita profundamente. A gente tem visto uma mudança muito forte ali no casting, né? No sentido de eles recrutarem pessoas que já tenham esses perfis que suscitam algumas pautas sociais. E não se controla o que as pessoas vão discutir, mas ao mesmo tempo também existe a possibilidade do agendamento, né? Do ponto de vista de recrutamento do casting, de conduzir o debate de uma forma geral. Eu acho que essas pautas, mesmo que quando elas não são tratadas de forma direta, de forma pedagógica, elas acabam surgindo e a gente não tem como fugir, né, desse tipo de discussão hoje em dia. Então, acredito que os fandoms, eles acabam se engajando também, porque faz parte até da cultura de fãs esse tipo de engajamento social. Quando a gente estuda em retrospecto o surgimento dos fandoms e etc., dificilmente eles estão desligados de algum tipo de pauta social, principalmente porque a ideia dos fandoms é tornar mais acessível o conteúdo. Então, às vezes, é uma acessibilidade principalmente geográfica no começo, né? E também de classe, de chegar quem não pode comprar, de chegar quem não pode acessar aquele conteúdo porque está longe, porque não tem dinheiro, enfim. A ideia do Cactos pela Vida, ela surge em meio ao período pandêmico. A gente acompanhando como a sociedade ia se afundando cada vez mais em um colapso social, econômico, político e até psicológico, a gente passava a se questionar de como as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e não têm onde morar estavam lidando com a situação. Como que essas pessoas, elas estavam sendo assistidas, porque se esse grupo, eles já precisam lidar com a busca pela sobrevivência distante de um cenário de pandemia, de colapso social, como estaria essa luta para sobreviver em meio ao que a gente vivia? Daí o projeto surge dessa ótica, de tentar viabilizar questões de necessidade pessoal para a sobrevivência e tentar atender essa necessidade de certa forma. Assim que a gente propôs a ideia do Cactos pela Vida, a gente não esperava a visibilidade que teve e como as pessoas abraçaram a ideia. Foi algo realmente muito natural. Mas eu acredito que seja isso. A conexão social, ela foi muito além da artista, ela foi sobre a ideia e também sobre o pensamento de contribuir com a sociedade. Como a gente ia dando segurança para as pessoas acreditarem no projeto, acreditarem na nossa ideia, nós criávamos a rede de contato e desenvolvíamos campanhas que achávamos necessário que a sociedade tomasse conhecimento do assunto que a gente estava debatendo. Desde a criação da página, do primeiro post, a primeira campanha, todo o fandom aceitou a ideia de uma forma muito diferente, uma forma muito consciente do que o projeto estava sugerindo. Eram pessoas que, por reflexo da admiração que tinham por uma personalidade que estava se tornando pública, mas que mostrava um caráter ímpar no que condiz com a empatia e a visão coletiva do mundo, era como se a gente se chocasse em relação à ideia da empatia. Logo, foi uma mobilização muito automática. Acho que os cactos, eles realmente são um exemplo bem fora da curva nesse sentido quantitativo, né? E até mesmo da forma de articulação que conseguiram extrapolar todas essas questões pontuais, como eu tinha comentado, sobre, por exemplo, a questão dela ser nordestina, enfim, das origens. É uma coisa que realmente extrapola a própria narrativa dela ali dentro do reality e vai para todas essas vias mais subjetivas, como eu estava comentando, em relação à emoção, em relação à visão política, a visão de mundo. Eu acho que aí esses dois tipos de habilidades, eles se coadunam justamente quando a gente fala de letramento midiático, né? Que pede justamente essa capacidade de criação e a capacidade de crítica, né? Principalmente de interpretação. E os fãs, eles são
são conhecidos já na literatura acadêmica por serem justamente os primeiros a adotarem esse tipo de comportamento, por serem os primeiros a conseguirem aprender e, inclusive, também a ensinar as outras pessoas, né? De uma forma geral, quem faz parte de um fandom está acostumado a se engajar em causas, mesmo que essa causa às vezes não seja necessariamente social, às vezes é uma causa para pedir para mudar um personagem, é uma causa, né, sobre a narrativa ali, sobre o universo ficcional, mas é uma causa. E é uma causa que o fandom vai atrás, que se articula para fazer isso. Então, o que se faz é basicamente pegar essa mesma lógica que está por trás do engajamento ali em torno do produto e trazer para a pauta política, né? Para a pauta cívica, de uma forma geral, como a gente chama também, que não necessariamente esse engajamento cívico é necessariamente político. Mas isso aí é discussão para outra coisa. Mas em relação a esse engajamento com essas pautas sociais, digamos assim, eles vêm dessa lógica do engajamento mesmo, né? Desse tipo de articulação. Então, quando a gente vê esses fenômenos aí do Cactos pela Vida e tal, o que a gente vê é justamente essas duas lógicas, né? A lógica da organização, que vem do fandom, cada um tem sua função, a gente pode se organizar dessa forma, tem os líderes, tem o que cada um pode fazer para ajudar, e tem toda essa lógica do engajamento, né? Que são pessoas que estavam ali acostumadas a engajar, sei lá, por um paredão para votar na Juliette, por que eles não podem engajar para fazer doação? Sabe? Então, existe essa tradução de transliteração, né, do engajamento que ali era para um produto midiático para uma causa em específica dentro dessas pautas. E acho que tudo isso se combina, nesse caso dos cactos em específico, como eu falei, porque era uma preocupação que a Juliette também demonstrava, né? O projeto é totalmente no voluntariado. Nós não recebemos para fazer as campanhas, as ações, a gente trabalha com voluntariado. Tanto é que quando a gente precisa fazer ação em algum estado, a gente procura os cactos, né? A gente procura as pessoas do fã-clube para ajudarem a gente no transporte, na alimentação, ajudar como pode. Porque a gente sabe que com voluntários a gente consegue chegar muito mais longe. O nosso retorno das ações, das campanhas, esse agradecimento que a gente recebe deles e a gente posta nas nossas redes sociais. Sempre que uma campanha acaba, as pessoas que foram ajudadas, as pessoas que tiveram as suas solicitações atendidas, elas sempre retornam pra gente, falando, agradecendo a oportunidade de ter sido ouvido, né? Ou de ter a sua solicitação atendida. Porque muitas vezes eles só precisam ser vistos. Então, tem casos que a pessoa nem precisa de cesta básica, água, nem nada. É uma situação que ela precisa ser vista para que ela consiga atingir aquele objetivo. Os fandom estão acostumados, né? Como esse engajamento, essa lógica do engajamento, essa lógica de organização também, como isso é traduzido para dentro da política. Assim como é traduzido para doação de agasalho, assim como é traduzido para doação de alimento, ele pode ser traduzido também para o engajamento político, né? Para diretamente para essas pautas, para uma eleição, para virar voto, como a gente tem visto no Brasil, acho que não só no Brasil, mas se a gente pegar principalmente aqui Brasil e Estados Unidos, a gente tem comportamentos muito, muito similares nesse sentido por conta da formação mesmo histórica dos países e etc, né? Mas é uma lógica que a gente tem visto em muitos outros países também, principalmente no caso do Ocidente, né? Porque tem essa questão da cultura de massa, a cultura pop como plano de fundo. Então, de toda essa lógica de organização, toda essa lógica de engajamento, de ser traduzida para essas questões políticas, assim. Acho que uma das grandes capacidades dos fandoms é justamente de reinterpretar, de reimaginar, de pegar tudo que já está feito e tornar uma outra coisa, e fazer uma coisa que não é necessariamente outra coisa, mas realmente essa capacidade de traduzir, de transliterar, de jogar de um lado para o outro e manter um sentido, né? Manter uma espécie de lógica ali, um contexto que é capaz de alcançar mais gente ainda do que a indústria às vezes previa, né?